Então, fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 8, terceiro episódio da segunda temporada do Arthur Cury Podcast. Dessa vez com outro convidado de peso, que é nadador da seleção brasileira, campeão brasileiro absoluto de natação e de life saving, campeão mundial de life saving, terceiro sargento da aeronáutica, representa atualmente o Minas Tênis Clube. E é um atleta que tem um dos melhores nados submersos que eu já vi em toda a minha vida. Então, Guilherme Rosolém, cara, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa aí do podcast. Acho que tem muito a agregar aí no nosso meio. Parabéns. Valeu, Rosão, obrigado. E logo de cara, queria te agradecer de novo por aceitar o convite de fazer esse podcast. As pessoas têm muita coisa para aprender com você, que é um exemplo para mim dentro do Minas. E então, vamos para cima. Obrigado. Bora. Rosão, então, para a gente começar devagarzinho, conta pra gente como é que foi o seu primeiro contato com a natação, cara. Cara, meu primeiro contato com a natação começou quando eu tinha 3 anos de idade. A minha mãe, principalmente, sempre gostou muito do esporte, apesar de não saber nadar. Mas ela queria que eu e a minha irmã a gente fizesse natação, mais por segurança mesmo, para a gente poder ir para alguns lugares com piscina, praia e tudo mais. E então, com 3 anos de idade, meus pais me matricularam numa academia para eu aprender a nadar. E durou 2 aulas, que eu não fiquei de jeito nenhum, eu chorei muito e não fiz, não aprendi, não deu certo. Eles acharam que eu sofreria muito indo lá e chorando todas as vezes. Então, eles me tiraram. E, cara, e depois disso eu não tive muito contato assim. Eu tentei outros esportes. Meu pai me colocou no karatê, me levou mais para as artes marciais. E eu fiquei até os 10 anos, assim, longe de qualquer coisa relacionada à natação. E com 10 anos foi um pedido meu, que eu queria aprender a nadar. E aí foi o meu retorno, que voltei na mesma academia com o mesmo professor para aprender a nadar. Caramba! E você começou a nadar onde? Em qual academia? Cara, é uma academia que hoje ela já não existe mais, chamava Water Center, em Americana. Foi a academia que a minha irmã aprendeu a nadar, era uma academia super, super tradicional na cidade, assim, então a minha irmã passou lá, vários primos meus aprenderam a nadar lá, e eu tive essas 2 passagens na academia, uma de 2 aulas e depois onde eu fiquei um pouquinho mais de tempo. Nossa, e você mencionou as artes marciais, você levou bastante a sério esse lado? Qual arte marcial que você chegou a focar mais, assim? Cara, eu fui uma criança meio gordinha, assim, né? Então, meus pais me colocaram para eu gastar energia, às vezes melhorar um pouco a condição física, né? E foi uma coisa que eu gostei muito desde que eu entrei, e o que me ajudou muito foi que meu pai entrou junto comigo. Meu pai sempre gostou e ele achou legal entrar os dois juntos. Então a gente fez karatê junto durante um tempo, aí a gente ficou uns 3, 4 anos fazendo karatê. E depois o meu pai começou a lutar jiu-jitsu e eu fui pro jiu-jitsu junto com ele, mas aí eu fiquei menos tempo, justamente porque aí a escola começou a ficar mais puxada e a natação, aí eu já tinha entrado na natação e estava difícil conciliar, e aí chegou uma hora que eu optei por ficar na natação. Caraca, que legal, cara. São poucos nadadores que eu conheço que chegaram a levar meio a sério, assim, artes marciais e tudo mais. Então é legal ver que você passou por isso. Assim, eu não cheguei a competir no karatê, mas eu gostei bastante, fui relativamente longe, cheguei na faixa marrom de karatê. Nunca competi, mas acredito que se a vida me levasse assim para esse lado, eu ia fazer com a mesma dedicação que eu levo à natação. Com certeza, cara. E como é que foi a sua evolução até você começar a se destacar
aqui no país, na natação? Você teve ídolos Cara, também então, que ajudaram a continuar e a seguir? assim, eu tive, a minha mãe era muito fã do Gustavo Borges, e eu não conhecia, eu não acompanhava, né, cara? Então eu voltei pra academia no ano de 2005, o Gustavo acho que já tinha até parado, então eu não acompanhei. Eu peguei a geração do César, né? Então eu peguei o César ganhando o Pan-Americano no Rio de Janeiro. Então foi a geração que eu acompanhei, assim, do César, do Guido, do França. E mas a minha evolução na natação, assim, eu retornei para as piscinas com 10 anos para aprender mesmo. E fiquei até os 11, mais ou menos, na academia. E o professor da academia lá, ele indicou que para que eu fosse para a equipe de natação da cidade, que a Americana tinha um projeto e nadava numa piscina maior, né, numa piscina de 25, a academia que eu nadava tinha 15 metros, eu acho. E lá eu poderia competir e não precisaria pagar a mensalidade. Então acho que isso foi uma coisa que pegou bastante pra gente, de poder treinar todos os dias. Na academia eu ia 2 vezes por semana, e lá eu poderia nadar todos os dias, e sem pagar nada. Então, no início não tinha nada a ver com buscar resultados, nem nada do tipo, era só me manter na água mais tempo. E então eu comecei, assim, a minha primeira competição foi infantil 1. Acho que a maioria das pessoas aí, dos atletas, começam bem mais novo que isso, e a minha primeira competição foi infantil 1. E, cara, começando com tempos, assim, fraquíssimos. E pro que a gente é acostumado a ver, eram tempos fraquíssimos, cara, pra época. Eu perdia pra... Eu lembro que tinha uma menina na minha equipe, que ela era bem mais nova que eu, e, tipo, ela era Mirim 2, e todos os meus tempos eram mais fracos que o dela, no meu primeiro ano de natação. Caramba. E, só que, cara, eu gostava muito, então, e a evolução era muito rápida, né? É uma idade que a gente está evoluindo muito, e ainda mais um iniciante total, né? Então, a evolução foi muito rápida. Eu comecei o ano, sei lá, acho que meu primeiro 100 livre da vida, assim, eu nadei 1,18, sei lá, 1,19, e terminei o ano nadando para 1,0 na curta. Então, tipo, Nossa, nossa, era sensacional, cara, porque toda competição melhorava muito, e, e eu sempre, e aí eu, cara, foi um ano todo melhorando muito, e no segundo ano continuou essa evolução. E aí acho que mais que eu fui conseguir me destacar mesmo foi só no Juvenil 2, que então foi um tempo aí tirando muito a cada competição para conseguir chegar num nível mais forte no Juvenil 2, que esse ano eu já não estava mais em Americana, eu já estava no Corinthians. Entendi. E do Corinthians você chegou a competir no Pinheiros depois, certo? Por quanto tempo? Isso, foi assim, eu comecei a treinar na minha cidade no ano de 2007, eu era infantil 1, aí eu fiquei lá até o ano de 2009, o ano que eu era juvenil 1. Aí eu fui convidado para ir para o Corinthians, pelo Paulo Augusto. Hoje ele não está mais nas bordas aí, mas grande treinador. Fui convidado para treinar com ele no ano de 2010, que foi quando eu comecei a ter um destaque um pouco maior. E aí eu fiquei no Corinthians por 3 anos, fiquei até o ano de 2012, e em 2013 aí eu fui para o Pinheiros. Aí eu fiquei no Pinheiros de 2013 até 2018. Entendi. E daí 2018, então, você veio para o Minas. Isso. Aí, fim de 2018, 2019 eu cheguei no Minas. Perfeito. E quando que você começou a focar mais na parte técnica dentro da água, Rosó? Porque, igual eu falei antes, você tem um dos melhores nados submersos que eu já vi na vida. Ser borboleta também é um nado muito fácil. Então, quando que você Cara, ficou focadão nisso? assim, quando a gente entrou para fazer karatê lá atrás, o meu pai sempre me falou assim, eu era o mais novo da turma que fazia assim, e meu pai falou, ele falou, cara, na força você não vai ganhar de ninguém aqui, não tem como, você nunca vai conseguir nem competir de igual para igual com ninguém, então a gente tem que ser técnico, você tem que ser o mais técnico possível, e acho que desde essa época a gente, assim, eu falo a gente, né, mas eu e meu pai, a gente sempre pensou na parte técnica,
E depois, quando eu comecei a nadar mais na academia, aí eu acho que a gente puxou isso, sabe? De continuar focando na parte técnica, evolução técnica sempre primeiro. E você falou do borboleta, até engraçado. Eu fazia aula com um primo meu de natação. E, cara, não saiu borboleta de jeito nenhum. Não ia. Borboleta, saía crawl, saía peito. O peito sempre foi ruim, mas eu conseguia nadar. O Costa saía e o borboleta não funcionava, cara. E meu primo mais velho, o Júlio, ele teve um dia que ele falou, cara, não é difícil. Eu falei, cara, não é difícil porque você sabe nadar. Eu não consigo, cara. Só que não é pra mim. Aí eu falei, como que você faz? Aí ele falou, cara, é fácil. Quando a sua mão estiver lá em cima, o seu quadril tem que estar em cima também. Quando a sua mão estiver atrás, o seu quadril tem que estar embaixo. Só faz isso que vai dar certo. E no outro dia eu voltei e deu certo. Nossa. E começou assim, cara. Começou, tipo, com um toque do meu primo que foi. E aí aliou isso, tipo, foi fazendo repetição, 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 e cada vez tentando aprimorar alguma coisa técnica, e foi uma construção aí de vários e vários e vários anos. Cara, que legal. Agora que a gente tocou nessa parte técnica, queria que você falasse para o pessoal de algum educativo que você gosta de fazer para borboleta ou para o submerso. Para o submerso é algo um pouco mais difícil, mas pô, quem tem isso meio que dominado, geralmente, por exemplo, no YouTube eu vejo que as pessoas fazem bastante educativos para o submerso em específico, mas não sei você, Sim. se você tiver alguma parte. Sim. Cara, um educativo que eu gosto bastante, que foi o Gu que implementou assim com a gente, o Gustavo, que inclusive já teve no podcast, é nosso biomecânico aqui do Minas, que chama Skate Drill, que é você fazer a pegada do borboleta e fazer o deslize com os braços colados ao longo do corpo, com a cabeça na posição da respiração, e deslizar o máximo possível. E a partir do momento que para de deslizar, retorna a cabeça para dentro d'água e faz o retorno dos braços por fora d'água bem devagar, ajeita a posição, posiciona a mão de novo e repete. Esse educativo eu acho que é muito bom, ajuda muito na posição do corpo, assim. É um educativo que eu carrego e sempre que dá, eu tô fazendo ele nos treinos. Oh, legal. Para o submerso, você faz alguma coisa em específico? Cara, na parte do submerso, eu acho que aí é a parte da multidisciplinaridade, né? Que envolve o trabalho de força, envolve o trabalho da físio, que a Tati me ajudou muito nisso. Eu sempre tive uma ondulação muito ampla, e isso gera muito arrasto, né? Então, a gente trabalhou bastante para diminuir essa ondulação, e uma das sacadas assim que a Tati passa, que foi fundamental para melhorar, foi o lance de fechar as costelas, né? De fazer uma contração do abdômen, onde a gente tenta unir as costelas aqui embaixo o máximo possível, contrair essa região, ajuda a gente a ter um controle muito melhor da amplitude da nossa pernada. Então, acho que não chega a ser um educativo específico, mas ondular sempre pensando nessa posição corporal e contrair as costelas, fazer sempre numa posição muito firme. Eu acho que esse é um segredo bom aí para ondulação. Porra, que legal, hein? E, Rosô, você é sargento da aeronáutica, cara. E você se enquadra em uma modalidade diferente, a de life saving. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre a diferença entre competir uma prova tradicional de natação e a prova de life saving? Conta um pouquinho para a gente dessa modalidade. São muitas diferenças, mas vamos lá. Cara, para começar, eu entrei no life saving em 2019. Em 2018 eu recebi o convite o contato, né, da tenente, minha chefe, tenente Daniele, que entrou em contato comigo falando que teria possibilidade, que se eu tinha interesse poderia me inscrever para concorrer à vaga, né? E eu entrei, concorri, estudei um pouco sobre o esporte, e a partir de 2019 eu entrei na Força Aérea e faço parte do time de life saving da Força Aérea.
Cara, o life saving é uma modalidade de salvamento aquático, né? Onde simula diversas situações que podem ocorrer tanto em piscina quanto no mar, de vários tipos de afogamento. Então, o afogamento desde o primeiro nível, que é onde a pessoa ainda tem controle, não está submersa, até o afogado grau 6, que é o afogado que já tem água nos pulmões e está totalmente submerso. Então, a competição ela tem 11 provas de piscina, contando revezamentos, 12 provas na praia. É uma modalidade que abrange muita coisa. E é uma modalidade que ela fascina, assim, porque a gente está usando o nosso máximo ali, mas não é só uma corrida, né? É um esporte que a gente pode usar para salvar vidas. Então, é um esporte muito, muito legal mesmo. E, cara, é totalmente diferente da natação, assim, é difícil apontar um favorito, sabe? Na natação, querendo ou não, existem as surpresas, a gente sabe, sempre acontece, as pessoas evoluem, as pessoas sempre estão melhorando, mas quando chega numa prova, a gente aponta pelo menos 2 ou 3 ali que vão brigar. E no life saving é difícil falar isso, porque envolve equipamentos, envolve o Bob, né, o boneco que a gente salva, envolve obstáculos nas provas, e isso aí dá uma dinâmica muito legal, que não tem como falar. O cara tá na frente, acontece alguma coisa errada com o equipamento dele e ele fica para trás. Então, a diferença assim que eu falaria, além, óbvio, de toda a técnica, todo o implemento, é que não dá para cravar quem vai ganhar e nem nada do tipo. Caramba. Quanto que pesa o Bob? Cara, o Bob simula uma pessoa de 70 quilos. Caraca. Você pode... Pesadinho, hein? É pesadinho, é pesadinho. Ele podia fazer uma dieta para ajudar a gente. Rosô, você pode contar pra gente como você equilibra os seus treinamentos do dia a dia aqui no Minas com as suas responsabilidades como sargento da aeronáutica? Bote e meia eu vejo você viajando para o Rio, fazendo coisas diferentes. Sim, então, a gente faz parte do PAR, né? Programa de Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas, as 3 forças têm esse projeto. E, no geral, assim, a gente convive, né, com os atletas de natação, a gente não cumpre expediente no quartel, não tira serviço, nem nada do tipo. A nossa função é treinar e se apresentar sempre nas melhores condições aí para competir, tanto pelo nosso clube, quanto pelo Brasil, pelas Forças Armadas. E um diferencial do Life Saving, da FAB pelo menos, é que a gente precisa fazer treinamentos mensais lá no Rio de Janeiro, no nosso quartel. Justamente por isso, porque é um esporte que demanda muito equipamento, demanda uma técnica diferenciada, e acaba que dentro do clube fica mais difícil, né? Eu tento fazer algumas coisas, mas fica um tempo muito limitado para poder usar esses equipamentos. Então, na FAB, a gente faz treinamentos mensais lá no quartel, onde a gente tem um tempo maior, tem mais equipamento, tem mais espaço para poder fazer isso. Entendi. E, Rosô, a gente convive junto no Minas Tênis. Você é um atleta experiente e que consegue manter uma ótima constância no dia a dia, pelo que eu percebo, aos meus olhos, que é algo muito difícil. Sim. Queria que você contasse como você lida mentalmente com o dia a dia para poder aproveitar o processo, porque natação é um esporte difícil de você estar lá aproveitando o tempo todo, estar feliz, não sei o quê. Acontece muita coisa para interferir nisso. Então, como você lida com isso? Sim, sim. Sim, cara, hoje eu sou o mais experiente aí do Minas, né? Da nossa equipe ali. E, cara, assim, eu sempre gostei do processo de treinamento. Eu sempre gostei de treinar, eu sempre gostei de ver as diferenças ali que o nosso corpo sofre, das cargas de treino, as adaptações que a gente gera. E isso, assim, sempre foi muito legal, eu nunca tive problema, sabe? Apesar de ser uma rotina difícil, é desgastante, para mim isso nunca foi um problema. Eu gosto muito dessa parte, estudo bastante essa parte, então, para mim, sempre foi tranquilo ficar cansado, passar por todas as dores aí que a gente passa.
Só que eu passei um bom período aí que eu não estava aproveitando a vida. Eu queria só treinar e ter resultado e não aproveitava o fora, sabe? Então, passei por períodos conturbados aí, mas com o tempo, com pessoas que ajudam bastante a gente, fui passando a enxergar também que tem uma vida fora da natação, que não é só a gente ir lá, sofrer, que o resultado vai aparecer, obrigado a ter resultado, não é assim que funciona. Então eu passei a enxergar mais o lado fora das piscinas também, aproveitar mais isso, aproveitar mais a minha vida, a minha família, a minha mulher, meu cachorro, todo mundo. Acho que quando a gente consegue alinhar tudo isso, fica tudo muito melhor, né? Então, eu acho que conciliar, assim, para mim nunca foi um problema. Acho que, apesar hoje, tenho 30 anos, já não, a minha recuperação já não é mais aquela maravilha de quando eu tinha 18, mas a gente consegue adaptar isso, cara. A gente dorme mais cedo, come melhor, faz mais a parte de recuperação no clube, de massagem, de suplementação. Isso não é nenhum empecilho, sabe? Mas eu acho que o principal foi abrir os olhos para que existe vida também fora do clube, fora do esporte. Uhum. E você falou, você tem 30 anos de idade. Ainda é novo, mas natação é um esporte exigente, exige muito do nosso corpo e da nossa cabeça também. Como que você se mantém Com certeza. motivado, mesmo aos 30 anos, especialmente no esporte tão exigente como a natação, cara? Sim. Então, cara, eu peguei assim, quando eu comecei 30 anos, era assim, era o auge, tipo, o máximo, assim, era pouquíssimas pessoas que passavam dos 30. Hoje, a gente já vê bastante gente que passa dos 30, tá? É uma idade normal, assim, né, pra competir. E, cara, assim, eu acho que o principal pra gente se manter primeiro de tudo, é gostar do que a gente faz, né? Então, eu sou um cara apaixonado por esporte, eu gosto muito do que eu faço. Isso acho que é o ponto principal. É sentir o frio na barriga para cada competição que tem, cada tomada de tempo, é ficar nervoso como se fosse a principal competição da vida. Isso é fundamental, eu acredito, para a gente se manter aqui, né, fazendo o que a gente gosta tanto de fazer. E, cara, assim, eu acho que a gente tem que ter metas grandes, metas difíceis de ser alcançadas. Só que também a gente tem que entender que às vezes não vai acontecer, sabe? E não se martirizar por isso. Eu sei que eu tenho hoje 30 anos e que eu não vou ser campeão olímpico e recordista mundial. A chance disso acontecer é muito pequena, mas nem por isso eu vou diminuir o que eu fiz até hoje, sabe? Então eu acho que entender isso e saber pesar, sabe? Puta, realmente, não vai dar pra fazer aquilo. Pô, eu não vou ter mais medalhas que o Michael Phelps, mas o que eu fiz até aqui foi legal. Eu construí também, eu trabalhei bastante, também aprender a vibrar um pouco com as pequenas conquistas, sabe? Eu acho que isso foi o principal que eu aprendi de conseguir vibrar cada pequena conquista. A gente chega uma fase ali que a gente está numa evolução tão grande que a gente para de vibrar com essas pequenas coisas. E depois de um tempo a gente volta a entender esse processo e volta a vibrar com as pequenas coisas. Assim, e acho que isso é o que mantém a gente motivado para ir lá e tentar uma outra pequena melhora e ir somando pequenas melhoras até a gente fazer alguma coisa bem grande. Com certeza, Rosó. E falando sobre as pequenas conquistas, esse ano é um ano de Olimpíada, a gente teve a seletiva olímpica e você melhorou tempo no 100 borboleta depois de quantos anos sem baixar esse tempo? 6 anos, cara. Não, 7 anos. Depois de 7 anos, desde 7 anos. 2017. 7 anos sem melhorar o tempo sem borbo. Então, depois de 7 anos, foi uma prova que você passou na frente, até os 75 metros você estava na frente, cara, na final do 100 borboleta. Exato. Então, eu queria que você Exatamente. contasse pra gente como é que foi essa seletiva olímpica para você. O que você achou dos seus resultados e tudo mais? Cara, assim, seletivo olímpico é uma competição muito diferente, né? Porque a gente vai, eu
pelo menos vou para nadar, minha prova mesmo é uma prova, né? A minha prova principal é 50 borboleta, não tem na seletiva olímpica, então acaba fechando muito o leque, assim. Então acaba que eu nadei o 50 livre, mas já a gente sabia que o principal era o 100 borboleta. Então foi a minha quarta seletiva olímpica também. Eu já estava meio que preparado para isso, já tinha vivido essa sensação outras vezes. E, cara, foi tranquilo, assim. Foi uma competição dentro da minha casa, né? Foi no meu quartel, foi lá no Campo dos Afonsos, então estava ambientado com o lugar já, ambientado com a cidade. Foi muito legal, eu via meus companheiros ali, via meus chefes todos ali assistindo a competição, meus companheiros, meus irmãos ali, todo mundo aproveitando, curtindo. Mas é uma competição muito tensa, né? A seletiva olímpica, a gente vê muita gente saindo com um resultado muito bom e muita gente saindo muito frustrado. Mas, cara, é do nosso esporte, né? Acho que a gente batalha tanto para chegar, né, nesse dia, chegar nessa competição. E eu tentei ao máximo aproveitar o que eu podia fazer ali, aproveitar a minha prova. Era só um dia que eu tinha para tentar extrair tudo. Então, nesse dia, eu tentei aproveitar ao máximo, fazer o meu máximo, não fugir das minhas características. Durante muito tempo, eu tentei não fugir, mas trabalhar muito o meu ponto fraco e esqueci até um pouco do meu ponto forte, que é o que eu tenho de melhor, que é a velocidade, é tentar passar na frente. Então eu aproveitei o máximo possível, cara. Aproveitei as minhas características, briguei com a prova, passei o mais forte possível, sustentei até onde deu. Finalzinho ali é trancar o dente, fechar o olho e fazer tudo que a gente faz aqui durante o treinamento. E foi, cara, a seletiva olímpica pra mim foi isso, foi conseguir aproveitar o máximo que eu pude, me divertir até onde eu podia ali para sair dela satisfeito. Cara, legal, foi muito massa assistir a sua prova, ver você saindo feliz e, sabe, vendo que você deu tudo de si depois de vários anos. Você ficou 6, 7 anos sem baixar o tempo de 100 borboletas. Você teria um conselho para as pessoas que, assim, depois que 1, 2 anos passam sem baixar o tempo delas, começam a se desesperar já, sabe? O que você tem para essas pessoas, cara? Assim, agora eu tenho conhecimento de causa para falar, né? De fiquei um bom tempo sem baixar, sem atingir minha melhor marca, mas a gente passa por diversas fases, eu acho. Assim, no início a gente fica meio desesperado, depois bate um desânimo e tem diversas fases, mas, cara, eu acho que realmente assim a gente precisa aprender com o processo, né? A gente precisa também gostar do processo, apesar de não baixar tempo, eu continuei gostando de nadar, sempre continuei gostando de treinar. Eu acho que isso é o principal. Primeiro a gente tem que gostar do que a gente faz. A gente não pode só gostar de fazer a melhor marca da vida, ganhar medalha, ganhar competições, ser convocado para alguma seleção. Eu acho que a pessoa que faz só por isso não acaba que não é o não está vivendo o esporte por completo, né? E um conselho assim para quem não melhora há muito tempo já e tá às vezes no mesmo clube tentando assim, cara, não tenha medo de mudar, sabe? E tô falando de assim mudar, parece que não, então vai lá e faz um treino totalmente diferente daquilo que vai dar certo. Às vezes o mudar é mudar alguma coisa na sua técnica de nado, mudar o jeito que você encara os treinos, mudar alguma coisa na sua dieta, mudar no seu descanso. O treino também pode ser, mas também fazer mudanças que sejam possíveis. Não, se você está num ambiente que o clube, o treinador, o programa preconiza um volume altíssimo, sei lá, exagerar, 150 quilômetros por semana, você não vai chegar lá e falar pro cara, vamos fazer 10 quilômetros por semana, que não vai rolar, não vai ter como, não tem como brigar tanto contra esse sistema, assim. Eu acho que fazer mudanças que sejam possíveis ali, mas sempre mudar alguma coisa. E aproveitar, cara. Porque uma hora fazendo as coisas com
com amor, assim, aproveitando o processo e fazendo sempre alguma coisa diferente, com certeza vão ter bons resultados. Perfeito, Rosão. Eu tenho mais uma pergunta antes de fazer as perguntas curtas, que são groselha, perguntinha assim, papum, Aham. sabe? Mas então, minha pergunta é a seguinte: qual foi o momento mais memorável da sua carreira até agora, Rosão? Cara, o mais é até difícil, né? Até injusto, assim, falar um momento. São 20 anos aí, quase, de natação. Eu tenho alguns momentos que ficam na minha cabeça. Acho que a minha primeira medalha numa competição, num Troféu Brasil, foi um revezamento 4x200 em 2013. E foi o ano que eu acabei de chegar no Pinheiros, era uma renovação de time, então tinha uma molecada, era muito júnior na equipe. E o nosso revezamento era assim, eram 3 júniors e o Henrique Rodrigues, você conhece, né? Sim, Então foi a minha primeira medalha, assim, foi uma coisa sensacional ter participado daquele revezamento com um cara tão experiente, tão pesado, né? Foi muito legal, foi um marco, assim. A minha primeira medalha individual, que foi só em 2018, depois eu bati na trave diversas vezes, foi um peso saindo das costas, quando nossa, aconteceu em 2018. E acho que agora também, devido ao tempo sem melhorar, né, que eu vinha, foi uma coisa assim que quando eu penso em momentos bons na natação, é uma imagem que vem na minha cabeça desse Troféu Brasil de agora. nossa, legal, Rosão. Cara, é isso. Partindo para as perguntas groselha, então, você está pronto? Vamos, sempre pronto, para besteira a gente tá aí. Eu, eu digo que é um teste de confiança. Eu vou começar pela Ah, pergunta mais importante. aham. Tá? Feijão por cima ou por baixo do arroz? Por cima, não tem outra resposta, sempre por cima. Ah, amém. Pipoca doce ou salgada? Salgado, Opa. com Sorvete manteiga. com manteiga. Olha. Do cinema? Sorvete em Pode ser, casquinha. pode ser. Sorvete em casquinha ou copo? Casquinha. Opa. O que você tomou de café da manhã hoje? Cara, eu comi uma crepioca de banana com pasta de amendoim e mel. E uma caneca de café. Ó. Essa tá na ponta da língua, eu faço há anos. Ó, você prefere falar todas as línguas do mundo ou poder falar com todos os animais? Poder falar com todos os animais. Ó, legal. Algum motivo específico para Eu falar com queria uma falar cachorra? muito com a minha cachorra, eu queria saber o que ela pensa. Legal. E agora a última, para finalizar. Se você pudesse se definir uma palavra, qual ela seria? Nossa, aí ficou profundo de uma vez, né? Ficou, né? Da groselha pro profundo. Ó, o Sérgio, Uma palavra? uma palavra. O Sérgio disse que eu É, sou perseverante, para você ter uma ideia mais ou menos. Mas pode sim, ser a sim. mesma também, se tiver outra. Vamos na onda do Sergião, então eu falaria resiliente. Ah, cara, combina muito com você. Mas legal, Rosó. Onde que as pessoas podem te conhecer nas redes sociais, cara? Cara, eu tenho Instagram apenas. Ah, beleza. Qual que é o seu arroba? Gui.rosolém. E ponto Rosolém, pessoal. Então, eu queria agradecer você, Rosô, primeiro pela presença. Tenho certeza que muita gente gostou de te conhecer melhor e de também sentir essa sua energia, que é sempre muito leve, muito bom de estar perto. E eu também queria dizer aqui, pessoal, que se vocês chegaram até aqui, eu queria agradecer vocês e também pedir para que vocês deixem um like, comentem, se inscrevam no canal, porque isso ajuda vocês a ficarem por dentro dos conteúdos que eu vou postando e também valoriza o meu trabalho.
Mas é isso, Rosô. Muito obrigado, meu caro. Cara, de novo, muito obrigado pelo convite, parabéns pela sua iniciativa, projeto muito legal, cara. Obrigado aí por poder fazer parte dele, um pouquinho.